Olá, amigos, tudo bem? Bom, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Convido você a assistir este vídeo até o final, um breve bate-papo de conscientização, levar a minha mensagem. Nós sabemos que o grande desafio deste ano e o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente é biodiversidade, que nós temos que fazer um apelo à comunidade global, à sociedade de um modo geral, para combater a crescente perda das espécies, a degradação ambiental. Nós temos que chamar a atenção da população para cuidar do meio ambiente, cuidar da nossa casa comum. Nós temos aí grandes desafios da sobrecarga do nosso planeta, uma vez que nós tivemos aí um aumento populacional gigantesco nos últimos anos, a população nos últimos 50 anos dobrou, Nossa economia global, ela teve um avanço exponencial, o comércio cresceu quase 10 vezes, ou seja, temos aí uma gama de informações que geram resultados, impactos ao meio ambiente. Nós temos também essa crise do Covid-19, que traz para nós a principal dificuldade hoje com a pandemia. E dentro desse cenário eu trago o tema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, ou amanhã, vamos debater aqui um pouquinho do Dia Mundial do Meio Ambiente. Antes disso, fazendo aí um breve agradecimento ao Moacir, Dr. Moacir, professor Dr. Moacir, que é o nosso presidente do IPAN, que é o Instituto Pan-Americano do Meio Ambiente e Sustentabilidade, da qual hoje eu estou diretor de projetos. A ANAMA Brasil, nosso presidente Marçal, da qual hoje eu estou também diretor nacional de gestão ambiental. O Claudio Scali, na ANAMA São Paulo, nosso presidente de São Paulo, eu estou lá como diretor regional. Junto ao UVESP, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, como diretor de Meio Ambiente, Inovação e Tecnologia. O agradecimento ao Dr. Miziara, nosso presidente, a Silvia Mello, presidente também, e ao Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, grande parceiro de caminhada, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores. Hoje eu estou lá como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Estado de São Paulo. E atuo como professor e no dia a dia como ambientalista de formação e de coração, e buscamos levar aí um pouco do nosso conhecimento, compartilhando ideias, trocando ideias. Bem, os objetivos, os ODS, é uma agenda, é um plano de ação para nós, para a sociedade, para que o planeta prospere, para que a gente possa avançar, para que a gente possa cuidar dessa casa comum. São ideias, são objetivos que nos leva a pensar, a refletir e, principalmente, a praticar dias melhores. Foi proposto uma agenda universal com 17 objetivos e 169 metas, da qual nos leva a viabilizar esta agenda com ações simples, que vocês vão ver mais adiante, que ela é consolidada no legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, entre os 17, nós temos lá erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação, água potável, saneamento, vida terrestre, paz e justiça, ou seja, instituições eficazes, consumo e produção responsável, ações contra mudanças climáticas, enfim, é um panorama geral dos 17 que aí estão apresentados. Nós temos que pensar que é possível sim um mundo melhor com a aplicabilidade desses ODS, com envolvimento popular e principalmente governamental. Entender as consequências econômicas e sociais da qual nós estamos passando nesse momento de transição entre a pandemia, do coronavírus, do Covid-19. Quais são os impactos? O que isso vem deixando para nós? O que nós vamos colher nesse pós-Covid? Nós temos que entender a contribuição dos ODS, a contribuição ambiental para a economia, como que a gente pode reduzir os impactos, o que a gente pode trabalhar para facilitar os acessos e, consequentemente, reduzir os impactos às mudanças climáticas. Como que nós podemos aplicar diariamente na nossa vida comunitária, em nosso lar,
em nosso trabalho, nas instituições, como nós podemos estimular os governos a atuar com o tema mudanças climáticas, por exemplo. É muito importante a gente entender os planos, quais são os planos existentes, plano de mobilidade, plano de saneamento, o plano diretor da sua cidade. Qual é o entendimento disso? Nós precisamos enxergar dentro desse contexto as nossas ameaças ambientais, a nossa perda de biodiversidade, do habitat natural aí dos animais, né, a nossa fauna, a nossa flora. Precisamos entender isso aí. Precisamos buscar a implementação de políticas públicas, né, ações que sejam comprometidas com a natureza, com a biodiversidade, que estejam alinhadas na reconstrução da sociedade. É o pensar verde, é o criar empregos verdes, é oportunizar situações que tragam o melhor, né, que tragam um mundo melhor, que tragam governança à nossa sociedade. Então, nós temos um grande desafio urbano, principalmente em gestão sustentável. E falando de Brasil, nós temos inúmeros desafios, né, em vários setores, como saúde, educação, segurança pública, turismo, planejamento e governança, todos alinhados neste período pandêmico, que nós temos uma oportunidade de planejar o futuro, observando os resultados, não somente de saúde pública, mas os impactos que foram gerados, o impacto social do Covid-19. Então, nós temos que entender o que nós estamos colhendo pelo coronavírus, né, que são frutos amargos de atitudes que foram, né, cometidas pelos seres humanos, vidas ceifadas. Nós temos um exemplo aí que eu cito, que é o Ebola, lá na África Ocidental, que é o resultado de perdas florestais, assim por diante. Então, nós temos a gripe aviária, né, várias situações que envolvem o reflexo de nossas atitudes no cotidiano. Então, nós precisamos pensar nesse processo de consumo de origem animal, precisamos pensar, né, os riscos de transmissão de doenças, o controle de zoonoses, o equilíbrio ambiental. Né? No mês de abril, as Nações Unidas publicou informações que nos levam a refletir sobre esse cenário vivenciado, que aborda o ecossistema, a saúde, o desenvolvimento humano, e essas ações que, induzidas pelo homem, ajudam a reduzir a biodiversidade. Infelizmente, geram essa mudança de estrutura populacional na vida selvagem, que traz o triste favorecimento de determinados hospedeiros, vetores ou patógenos, ou seja, gera riscos à saúde pública, à saúde humana. E nós temos aí várias situações que nos envolvem, né, como desmatamento crescente. Infelizmente, as notícias acabam não sendo boas na questão do desmatamento. O Brasil tem tido um avanço significativo no desmatamento. É necessário combater, conscientizar, preservar, ou seja, é preciso estabelecer políticas públicas viáveis a isso, né? O uso inadequado do solo, que gera essa perda contínua e sem controle dos nossos espaços naturais, o uso agressivo da produção agrícola e da pecuária, que favorece uma aproximação de doenças a serem transmitidas para nós, né, para os seres humanos, o comércio ilegal de animais, principalmente os silvestres, lembrando, né, reforçando que 60% dessas doenças transmitidas aos seres humanos são por conta da zoonose. É necessário a gente refletir sobre todos esses impactos. E aí sai uma matéria interessante agora no último dia 2 de junho, publicado também pelas Nações Unidas, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que fala para nós que 4 desses ODS, eles são a chave para a recuperação sustentável no pós-Covid. Então, que é possível a gente ter uma recuperação e um desenvolvimento sustentável duradouro, né, que possa ter respostas, que os planos e as políticas públicas recebam a devida importância, e nós sabemos disso, acabamos de falar que tem que fortalecer, nós temos que mobilizar, buscar respostas imediatas nas áreas da saúde, economia, segurança, e entre esses 4 objetivos, nós vamos aqui olhar um a um, que o primeiro é o objetivo 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Então a gente pensa nas questões climáticas, nessa crise climática que
trouxe para nós, né, que o planeta ele estará aí a caminho de um aumento de 3,2 graus ou mais nessa temperatura global, que o aquecimento global aí descontrolado, ele pode, né, desfazer avanços feitos em quase todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. E o prejudica, consequentemente, a recuperação econômica. Então, os impactos ambientais geram prejuízos na área econômica, gera prejuízos em todos os setores. Então, o PNUMA, ele apoia, né, a formulação dessas políticas públicas, traz para nós ideias, concentra seus trabalhos, por exemplo, na economia forte, na transição energética, construções inteligentes, sistemas alimentares, gerenciamento de resíduos, entre outros, né, principalmente nessa área produtiva. Depois nós temos o ODS 15, que é o objetivo 15, que é o do vida terrestre, que fala dessas doenças transmitidas, né? Acabamos de falar sobre isso, essas doenças dos animais transmitidas aos seres humanos, os habitats degradados, e que para evitar novas pandemias, nós temos que pensar, temos que atuar na reconstrução desses habitats naturais, tentar aproximar o natural novamente, equilibrar a questão da agricultura, da mineração, tornar esse processo sustentável, para que a gente possa, ao final, gerenciar e criar aí, resiliência, né, às futuras ameaças sistêmicas. Depois nós temos vida na água, que é o objetivo 14, e sabemos que o ecossistema que sustenta e protege a vida debaixo d'água é tão importante quanto sobre a terra. Nós temos que pensar nos ambientes marinhos, costeiros, na água doce, na biodiversidade, pensar na questão da disposição dos lixos, né, dos resíduos que frequentemente são lançados ao mar, né, em outras fontes aquáticas, pensar nos impactos dos plásticos, né, dos resíduos descartados, principalmente agora, neste período do Covid, entender o que a gente precisa fazer para gerar oportunidades nessas economias, que é a economia azul, que seja sustentável e que a gente possa direcionar para minimizar a questão do aquecimento, a acidificação, a poluição generalizada dos oceanos, que traz para nós uma preocupação dessa crise bem estabelecida em contexto até mundial. Nós temos o objetivo 12, que é o consumo e produção responsável, ou seja, os consumos insustentáveis já não cabem mais. Nós precisamos entender os problemas, as doenças ambientais, o que a pandemia ela mostrou para nós, a fraqueza do nosso sistema. É preciso garantir o conhecimento, o compromisso com o consumo e a produção responsável. Os ODS traz para nós uma série de ações, uma série de pensamentos, de direcionamentos que é possível planejar e executar com ideias simples, né? E que a gente possa fazer a transição para uma economia neutra em carbono. E a partir daqui, deixando a matéria, eu trago ideias, né, sobre a aplicabilidade dos ODS. ODS 1, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas. Nós podemos pensar, né, em propostas simples no dia a dia, uma capacitação comunitária, feira de pequenos produtores, ações em escolas, pensar políticas públicas para encaminhar o poder executivo, o poder legislativo. No objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, hortas urbanas, compostagem, culinária do reaproveitamento, estimular a culinária local, novamente promover a formação, né, de gestores, de comunidade, oficinas de permacultura, jardinagem, promover o plantio de árvores, as florestas urbanas, conscientização de queimadas, enfim. O objetivo 4, assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade, promover oportunidades, né, de aprendizagem. Nós voltamos na questão de hortas urbanas, compostagem, no ensino transversal, palestras sobre água, visita a nascentes, a estações de tratamento, exposições, estimular o empreendedorismo, ações, né, oficinas de reciclagem, criar grupo voluntariado, trabalhar o protagonismo juvenil, trabalhar com essa moçada, para que eles sejam os agentes transformadores. Então, ofertar essas oficinas e esse trabalho, buscar parceiros,
né? Trabalhar as habilidades de promover o desenvolvimento sustentável. No objetivo 6, nós assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento, ou seja, buscar soluções de baixa tecnologia, reuso, projeto de nascentes, realizar recuperação, visitas, exposições, tudo isso buscando conscientizar, pensar em inovação tecnológica, trabalhar a 3P, ou seja, trabalhar uma agenda pública ambiental, a valorização do nosso patrimônio. No objetivo 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, né, moderno e a preço acessível da energia, ou seja, trabalhar a troca, por exemplo, de lâmpadas por LED em residências, realizar aí a instalação de aquecedor de água, pensar, incentivar o uso de energia solar, motivar o poder público, a iniciativa privada, a comunidade, a estabelecer políticas públicas. Nós temos no objetivo 8, que é o promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo do trabalho decente para todos, ou seja, repito aqui, olha, hortas urbanas, vê como que é possível, a gente, é uma engrenagem, todos estão interligados, você trabalhar a cultura do reaproveitamento, a formação e conscientização, o empoderamento, né, estimular o empreendedorismo, promover palestras, feiras de trocas, bazares, por exemplo, brechós, volto na questão do protagonismo juvenil, explorar, né, de forma consciente, formativa, essa juventude, para que eles pensem o futuro, trabalhar com grêmios escolares, envolver os conselhos, associação comercial, ter um grupo, ou seja, motivar que as comunidades estejam unidas na busca de parcerias, principalmente com a iniciativa privada. Lá no objetivo 11, tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes. Então, a gente trabalhar, né, o apoio comunitário para a concepção de cooperativa de catadores, promover o empreendedorismo sustentável, feiras de trocas novamente, plantios de árvores, pensar num plano de mudanças climáticas, ações locais. Nós fizemos isso aqui na minha cidade, em Aparecida, realizamos um fórum de mudanças climáticas, reunimos 25 instituições para discutir ações de forma local que possam proporcionar modelos a nível regional e global. Então, nós trouxemos uma discussão global para o campo local. Estimular, né, outras medidas, como andar a pé, de bicicleta, consumir menos, reciclar, ações de proteção à fauna, à flora, oficinas, realizar mutirões nos bairros, ou seja, unir a população. É possível. E no objetivo 12, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, atuar com empoderamento, criar agentes multiplicadores, essa criação de redes, a busca por soluções, pensar em youtubers sustentáveis. Isso eu falo na questão do protagonismo juvenil. Por exemplo, trabalhar com essa moçada, né, com os alunos da rede pública ou rede particular, para que eles gravem vídeos, para que eles promovam ações, tragam o empreendedorismo, o empoderamento sustentável, pensar ideias, discutir projetos que possam ser apresentados, né, discuta isso dentro das escolas e leve para o poder público, né, o poder legislativo, o poder executivo, para a construção de políticas públicas, o uso de tecnologias, redes sociais, para construir e fortalecer as redes. Nós temos no objetivo 13, né, tornar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Reforço aqui essas ações com as escolas, com a elaboração de projetos, né, a construção, o fortalecimento dessas redes, orientação comunitária, pensar em propostas simples que possam atuar dentro do bairro, dentro da comunidade, no entorno das escolas. São ideias possíveis para fortalecer as nossas redes. No objetivo 14, a conservação e o uso sustentável dos oceanos, mares. Então, a gente pensar em capacitação comunitária, palestras sobre água, limpeza de praia, rios, comunidades, a limpeza ali de mata ciliar, cuidar dos espaços públicos, realizar mutirões. Volto na questão dos youtubers sustentáveis, promover esse empreendedorismo sustentável, promover aí pedalada, corrida por uma causa, por uma instituição. Percebem que estão todos interligados? Uma ação
é vinculada à outra, né, no objetivo 15, proteger e recuperar, promover o uso sustentável do ecossistema terrestre. Então, nós devemos pensar na nossa fauna e flora, repito aqui, oficina de permacultura, jardinagem, mutirão de reflorestamento em áreas devastadas, plantio de árvores, né, com a devida orientação, é claro, dos órgãos responsáveis, levar profissionais para fazer palestras em escolas públicas, de forma a conscientizar, a orientar, pensar nessa orientação comunitária, promover o empreendedorismo sustentável, incentivar, cobrar do poder público a implementação de uma gestão sustentável, trabalhar a governança, pensar em todos os tipos de florestas, reduzindo aí a busca pela redução da degradação de habitats naturais, ou seja, proteger, evitar a extinção de espécies ameaçadas. E já no objetivo 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Volto na A3P, que é a Agenda Pública Ambiental, ou seja, que o poder público estabeleça a sua agenda, a sua diretriz, né, de ações, o fortalecimento das comunidades, trabalhar o protagonismo juvenil, os youtubers sustentáveis, trabalhar com a comunidade, promover o empreendedorismo sustentável dentro da comunidade, a realização de feiras, de eventos, né, o uso dessas tecnologias de informação, promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação das tecnologias ambientalmente corretas, o fortalecimento de redes, incentivar e promover parcerias públicas com a sociedade civil, principalmente, envolver conselhos, ou seja, a população estar unida. Então, é possível, sim, nós sabemos, as escolas, as igrejas, os conselhos são o caminho. Você pode fazer o diferencial, ser protagonista dessas ações e trazer a conscientização, a implementação dessas ações para a população de um modo geral. Então eu quero aqui agradecer você por ter me acompanhado neste vídeo, deixo aqui o meu contato, dizer para você que é muito importante pensar o meio ambiente não somente hoje, mas sim para gerações futuras. É o cuidar da nossa casa comum. Tá joia? Um forte abraço. Inscreva-se neste canal.